Aqui é a igreja de São Pedro e São Paulo em Naumburgo, que começou a ser construída no século XI. Aqui é o seguinte, qual é a grande novidade? Aqui é o interior, é o coro dessa igreja, tá vendo? Apareceu a escultura de relevo pleno. Ela se desvinculou da parede, tá vendo? Ela tem a tridimensionalidade, tal. Aí é grande novidade, aí é uma ruptura com aquele... Não só a manutenção da escultura monumental, elas têm realmente tamanho natural, foram construídas em arenito, etc. tal. Umberto Eco disse uma coisa engraçada sobre a Huita de Ballestério. Ele falou que ela é tão bonita, mas tão bonita, que ele queria namorá-la, Umberto Eco. Aliás, ele não falou namorar, ele falou assim, que ele queria sair com ela. Eu acho que era só ficar, né? Ele falou, ela é tão linda, a Huita de Ballestério é uma espécie de beleza medieval, que é só comparada... Vocês querem ver? Olha aqui, olha esse detalhe da Huita de Ballestério. Quer dizer, é uma escultura viva, tridimensional, a gente tem a impressão que ela está ali, presente, já é uma novidade, já é uma ruptura com os padrões esculturais medievais, quase que está apontando para o Renascimento. É o fato de ter aparecido a escultura de pleno relevo, a escultura desvinculada do marco arquitetônico e também essa sensação viva da escultura. Quer dizer, não é mais a representação do relevo na porta, mas é um personagem tal. A Huita de Ballestério e o Eckhart, aquela figura que está ao lado dela, eles foram os patrocinadores dessa catedral. O movimento artístico do século XIV, do Trecento na Itália, recebe a designação de pré-renascimento. Eu quero dizer que essa expressão ela não é inteiramente correta, por inúmeras razões, etc. tal. Primeiro, porque você acaba definindo aquele movimento, aquele período artístico e cultural a partir daquilo que ele deu origem, como se ele não tivesse importância nele próprio, não é isso? E no século XIV há artistas excepcionais na história da pintura e tal. Então a gente vai chamar, por exemplo, um Giotto, um Cimabue, isso em Florença, um Duccio di Bonicenha, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti, que foram artistas extraordinários, excepcionais, pintores realmente de primeiro nível na história da cultura e tal, de pré-renascentistas, como se eles tivessem só importância porque eles deram origem, afinal fizeram uma série de experimentações artísticas que originaram o Renascimento. Então essa expressão, quero dizer, pré-renascimento, para a pintura italiana do século XIV é altamente discutível, ela não está correta, mas é um termo utilizado nos manuais de história da arte e tal, e é um termo quase canônico, as pessoas utilizam, embora eu tenha esse reparo, quer dizer, esses movimentos artísticos, eles valem por eles próprios, independente do fato deles terem originado, em última instância, o Renascimento, tá legal? O espaço plástico renascentista. O que é o espaço plástico renascentista? O que é o Renascimento? Do ponto de vista pictórico, quer dizer, no Renascimento, a pintura é tridimensional, né? Você tem uma tridimensionalidade, você tem uma sugestão de profundidade, uma ilusão de profundidade em superfície plana. Nós podemos definir o espaço plástico renascentista numa frase, quer dizer, no Renascimento, a representação plástica, pictórica do Renascimento, ela pressupõe a representação da terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? A ilusão do espaço, é a profundidade. Quer dizer, toda pintura, de uma maneira geral, ela sempre deu essa ilusão de espaço em superfície plana, mas é uma particularidade no Renascimento, é que essa ilusão, essa impressão de profundidade vai ser o resultado da aplicação de conhecimentos geométricos na pintura. É a geometria grega, a geometria euclidiana, os caras vão justamente sugerir justamente essa profundidade utilizando esses pressupostos geométricos, a geometria euclidiana, quer dizer, essa é a particularidade do Renascimento. E também é uma ilusão de volume, volume nas figuras, nos objetos, tá certo? Se a gente pudesse resumir isso em uma frase, o que seria a pintura renascentista, talvez mesmo, que essa frase incorra numa espécie de pleonasmo, tal, numa redundância, nem diria o seguinte: a pintura renascentista é a representação de sólidos tridimensionais no espaço. Todo sólido é tridimensional. Sólido tridimensional no espaço é um pleonasmo, é uma redundância, mas ela explica bem o que é realmente a pintura do Renascimento. Tanto que o Braque, que era um pintor cubista do século XX, tal, companheiro do Picasso, no período mais radical das transformações artísticas do Ocidente, o Braque ali na época do cubismo sintético,
o Braque tem uma entrevista, o Braque e o Picasso, né, que foram os caras que efetivamente deram origem aí à pintura e às artes contemporâneas. Tem uma entrevista do Braque, e o Braque diz uma coisa extremamente curiosa. Olha que coisa incrível, tal, mas a gente tem que entender a entrevista do Braque no seu contexto. Ele disse, o Braque, que a pior pintura da história da humanidade era a pintura do Renascimento. O pior período da história pictórica da humanidade era o Renascimento. E ele dizia o seguinte, o Renascimento, primeiro que a pintura renascentista é uma pintura mentirosa. Quer dizer, eles dão uma sugestão de profundidade em superfície plana. E os caras que criam isso eram os indivíduos, realmente mestres, geniais, mas eles não passavam de mágicos e prestidigitadores, porque a pintura é efetivamente bidimensional. Isso que disse o Braque. Então, imagina você chamar Leonardo da Vinci, Michelangelo, Piero della Francesca, Paulo Cello, Tiziano, de pintores medíocres. Foi isso que o Braque fez. O Braque falou, olha, a pior pintura da humanidade é a pintura renascentista, porque ela é a mais mentirosa. E por que ela é mentirosa? Porque ela dá uma impressão de volume e dá uma impressão de profundidade do espaço em superfície plana. Mas aquilo é uma impressão, aquilo é mentira. Ela é uma pintura realmente mentirosa. É o que efetivamente disse o Braque lá antes de 1914. É claro que o Braque estava ligado ao movimento de transformação e é claro que ele queria que a sua voz fosse audível, né? Isso, e para isso ele tinha que afastar efetivamente quem estava ocupando o espaço há tanto tempo, né? Isso que eram os pintores renascentistas, tá certo? Então é isso, olha, no Renascimento há uma ilusão de espaço e uma ilusão de terceira dimensão também nas figuras e nos objetos. Ela é o resultado de modificações culturais que ocorrem em algumas cidades italianas e também em algumas cidades flandrinas a partir do século XIV. Quer dizer, a Flandres são aquelas cidades que se encontram atualmente na Bélgica, a cidade de Gand, a cidade de Bruges, a cidade de Bruxelas, tal, e as cidades italianas. Eu vou me referir sobretudo ali ao epicentro das modificações culturais, que são duas cidades da Toscana, cidades rivais, cidades extremamente conhecidas, etc., tão maravilhosas, como nós estamos vendo aqui a imagem de uma delas, que é a cidade de Siena e a cidade de Florença, tá certo? Eram cidades rivais na Toscana, eram cidades-estados, cidades independentes, tá? Que se autogovernavam e eram centros de desenvolvimento econômico. Essa que é a grande modificação, a grande transformação da história europeia nesse período. Mas o que é essencial é que com essas transformações econômicas aparecem novos grupos sociais, surge a burguesia, essas cidades são burgos. Por que burgos? Porque elas são cidades muradas, são cidades fortificadas. A cidade murada ela é chamada de burgo. E os habitantes dos burgos são os burgueses, tá certo? E esses burgueses de Siena e Florença são indivíduos enriquecidos. Eles ganharam dinheiro, acumularam capital e eles são conhecidos. Por exemplo, em Florença, você tem os grandes banqueiros que são os Médicis, sabe a família Médici, os mecenas, etc. Os caras que protegeram Leonardo da Vinci, Michelangelo, isso no século seguinte, no século XV, eles eram banqueiros. Tá? O sistema bancário, inclusive, com os quais nós, por mal ou pelo bem, nós convivemos até hoje, aparece nesse período, ele é criado nessa época. Tá? O cheque, por exemplo, o cheque aparece nesse período, e aí no século XIV. Então, nessas cidades, com essas modificações econômicas, com essas transformações econômicas, aparecem novos grupos sociais e indivíduos enriquecidos. Por exemplo, Siena. Siena é um centro bancário, isso no século XIV, e também tem uma burguesia em Siena vinculada ao transporte de mercadorias. As cidades italianas eram altamente democráticas. Pode ser que elas não sejam ou não fossem tão democráticas na nossa perspectiva contemporânea, mas no momento, naquele período, elas eram uma novidade absoluta. É porque o que havia na Europa? Tinha senhores feudais ou monarquias, não é isso? Havia ali um processo de centralização política nas mãos dos reis. E essas cidades não eram nem dominadas pelos senhores feudais e nem monarquias. Eram repúblicas independentes e repúblicas autogovernadas. Por exemplo, quem governa depois do século XIII a cidade de Siena é um conselho de 9. Esse conselho dos 9 é submetido a uma assembleia de 300, os 300 bons cidadãos de Siena. Era uma estrutura realmente democrática e a novidade republicana. Então, digamos o seguinte, essas modificações
econômicas, sociais, políticas, etc., que estarão na origem de uma nova estética que surge na Europa desse período, que é o Renascimento, que é o Renascimento artístico, o Renascimento cultural. O Renascimento meridional, latino, das cidades italianas, já tem um diálogo e um relacionamento estreito com os ícones bizantinos, que é a pintura sobre madeira bizantina. Tanto que essa pintura italiana do século XIV é também chamada, essa foi a primeira expressão que um escritor do século XVI, chamado Vasari, utilizou para defini-la, como estilo grego. Grego porque o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente falava grego, e a arte bizantina é uma arte vinculada, não exclusivamente, mas também a esse império, tá certo? Então, as experimentações plásticas na Itália, nessas cidades italianas, serão resultado de leituras ou releituras feitas por esses artistas dos ícones bizantinos, da pintura sobre madeira bizantina. Essa cidade que nós estamos vendo aí, linda, como vocês estão percebendo, belíssima tal, ainda é uma cidade medieval. O urbanismo de Siena, que se manteve até hoje, ele foi criado de 1260 até 1348. 1260 é uma data importante na cidade de Siena, porque Siena derrota a sua rival, Florença, numa batalha, isso é uma batalha de Montaperti. Siena não venceu Florença sozinha, mas de qualquer maneira, Siena participou de um movimento, se vinculou a certos grupos políticos que vencem Florença. Então você tem um período aí com a derrota, a vitória de Siena sobre a sua grande rival, promove, digamos assim, uma modificação cultural, econômica, realmente artística em Siena, e a Siena se modifica nesse período, e esse período de fastígio, de desenvolvimento cultural e artístico de Siena, vai se estender de 1260, dessa batalha de Montaperti, até 1348, quando então há mais que um drama na história europeia, e particularmente na história da Itália, que é a célebre e a destruidora peste negra, não é? É a peste negra, é uma peste de origem bubônica que vai arrasar a população da Europa e particularmente a população das cidades italianas. Quer dizer, há alguns historiadores que afirmam que metade da população de Siena e metade da população de Florença foram destruídas pela peste negra. Alguns falam que é um terço da população de Siena, um terço da população de Florença. De qualquer maneira, a peste é violentíssima, ela é transmitida por ratos, ela veio lá do Mediterrâneo Oriental, os ratos que vieram em meus fardos, os navios, porque você tem um contato comercial entre essas cidades italianas e o Oriente do Mar Mediterrâneo, e aí vem no meio de produtos, esses ratos desembarcam e aí eles vão propagar, parece que justamente era uma pulga que tinha nesses ratos, eles vão propagar essa doença que vai destruir essas cidades italianas, elas terão muita dificuldade depois em se recuperarem, tal, e também grande parte da sociedade europeia. O que nós estamos vendo é a cidade de Siena, que ela continua como uma cidade medieval, quer dizer, ela tem justamente essas características do grande burgo medieval, do século XIII e do século XIV e tal, uma cidade construída de tijolo, tal, tem essas ruas sinuosas. Ela é ao contrário da sua rival, que é a cidade de Florença, ela está numa colina, é uma città collinare, é uma cidade sobre a colina. Ela está longe do mar, a cidade de Siena, ela não conseguiu uma expansão por causa justamente da rivalidade de Florença. Florença impediu que Siena continuasse crescendo, quer dizer, a força da metrópole da Toscana, e a metrópole na região da Toscana é Florença, tá? É uma cidade maior, economicamente mais dinâmica, etc. Tal. Enquanto então a cidade de Siena era uma città collinare, quer dizer, ela se encontra sob uma colina, a cidade de Florença está à beira de um rio maravilhoso, também está longe do mar, mas ela tem acesso ao mar por meio do rio Arno, né? Isso, e ela é uma cidade da pianura, ela está efetivamente na planura, tá legal? Então, uma é a cidade na colina e outra é a cidade da planura. No século XVI, 1555, aí Florença anexa Siena. É a formação do Grande Ducado da Toscana, com Cosimo I, Médici e tal, quer dizer, um florentino, um duque florentino, anexa Siena, mas isso vai ocorrer lá no século XVI, a partir de 1555. Nesse período ao qual eu vou me referir, Siena é uma cidade independente, é um burgo, ele é autogovernado.
ela é uma república, você tem um governo democrático, os padrões da época, um governo colegiado, etc. tal, tá certo? E uma pregação das virtudes republicanas. Imagina o seguinte, imagina uma república numa Europa monárquica e feudal, quer dizer, quase que um regime revolucionário, não é isso? O equilíbrio político dessas cidades tem esse caráter revolucionário na Europa, porque a Europa é monárquica, feudal, etc. tal, e essas cidades efetivamente não são. Nós vemos aqui, olha, a igreja de Siena, que é o Domo. Essa igreja era uma antiga igreja românica que começou a ser reformada também nessa segunda metade do século XIII, tal. E aí, pouco antes da peste negra, 1348, circulava tanta grana em Siena, que os habitantes de Siena decidiram construir uma igreja nova. Então eles abandonaram a criação dessa igreja e começaram a construir essas. Estão vendo aqui? Aqui, ó, seria um novo domo, uma nova igreja, tal, próxima a ela. Mas o que ocorreu? Aí que vem a peste negra, crise econômica, etc. Eles abandonam a igreja nova, ela permanece aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Estão vendo? Aqui, tal, permanece também aqui uma nave da direita, etc. tal, e eles decidiram terminar a construção do domo dessa igreja. Nessa igreja trabalharam Donatello, Michelangelo, etc. tal, porque embora a sua construção tenha começado no século XIII, tal, ela continua, tal. Então aqui o domo, ela é em mármore, tá vendo? Ela é o domo por causa dessa cúpula, e aqui na frente do domo tem uma piazza, tem uma praça, chama-se a Piazza del Duomo, tá vendo? E aqui é o centro religioso de Siena, ele está no ponto mais alto de Siena. E aqui seria a nova igreja, tal, que não se completou. Atualmente essa nova igreja, aqui nesse espaço interno, se transformou num museu, chama-se Museu dell'Opera do Duomo, quer dizer, todas as obras de arte que estavam no interior dessa igreja atualmente estão aqui, ó, que chama-se o Museu do Duomo. Vocês estão vendo? Aqui é a Piazza do Duomo e o Museu do Duomo, as obras de arte que estavam ali atualmente estão aqui, ó, nesse novo museu. Essa era uma igreja que efetivamente eles não completaram. Aqui, ali, ó, aqui é o Piazza del Campo e ali, vocês estão vendo aquela torre? Ali é o centro político de Florença. E aqui tem uma coisa que realmente seria interessante observar. É que você tem uma separação entre o centro de decisão política e o centro religioso. Quer dizer, você tem um centro religioso, ele está num espaço e o centro de decisão política em outro, tá certo? Quer dizer, essa separação, ela é considerada essencial para o estabelecimento da democracia nesses burgos italianos medievais. Quer dizer, eles não se submetem aos senhores feudais, nem ao rei, como também às autoridades eclesiásticas. Você tem uma espécie de separação entre esses locais de culto e o local da decisão política. E aqui, ó, você tem a torre do Palácio Público de Siena, tá vendo ali, aquela torre e tal? Ela é muito alta. E por que razão ela é muito alta? Porque, como se trata de estabelecer uma supremacia do poder político, elas têm que ser mais alta que o campanile do domo. Tá vendo como ela sobe muito? E, na realidade, o Palácio Público está no espaço mais baixo. Ele está mais baixo, olha. Aqui é justamente o espaço mais alto da cidade de Siena. O Palácio Público está ali na Piazza del Campo, no lado mais baixo. Então ele teve que subir bastante para que ele possa se sobrepor ao poder religioso, tá certo? Então é isso. Essa é um caráter muito moderno da cidade de Siena, essa separação entre esses dois espaços. Na cidade de Siena, você tem uma separação entre o espaço político, que é essa piazza, vocês estão vendo? Essa piazza aqui em forma de concha, olha que maravilha. Tal. Ali você tem o Palácio Público. Esse palácio começou a ser construído na segunda metade do século XIII. Olha, em 1305, as 3 alas do palácio elas já estavam construídas. Em 1348, a torre, que chama-se Torre del Mandia, está vendo ali, ó? Torre del Mandia, porque o primeiro sineiro dessa torre chamava-se Mandia Guadagni. Mandia Guadagni era um tipo assim extremamente popular, porque diziam que ele comia suas próprias luvas, daí Mandia Guadagni. Então, ele era um tipo popular em Siena, tal, foi o primeiro sineiro, então ele acabou dando nome à torre do Palácio Público de Siena, que chama-se a Torre del Mandia. É que o Mandia era uma espécie de corcunda de Notre Dame que vivia na Torre de Siena, é o Mandia Guadagni. Então, a Torre del Mandia terminou em 1348. Então, esse é o conjunto do Palácio Público. Aqui tem uma capela, aqui, ó, próximo ao Palácio Público. Essa capela colada ao Palácio Público, não próximo, mas colada ao Palácio Público. Essa capela foi construída depois de 1348, como uma espécie de ex-voto, de agradecimento a Deus pelo fato de Deus ter protegido os sienenses durante a
peste negra, porque afinal só morreu metade da população. Então eles construíram justamente aquela capela, chama-se a Capela di Piazza. A Capela di Piazza, mas a Capela di Piazza começa a ser construída em 1352. E aqui é a Piazza del Campo, e o que diz o Max Weber? O Max Weber disse o seguinte, que essa piazza, essa Praça del Campo, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? A piazza em forma de concha, ela é o centro de reunião dos guerreiros e o centro de decisão política. É porque o centro das atividades comerciais portanto, a Piazza del Mercato, ela está atrás do Palácio Público. E aqui, olha, vocês observem, aqui ela é calçada com tijolos, tá vendo? E aqui, esses tijolos, eles são divididos com pedra branca, tá vendo? Aqui você tem pedra branca e o tijolo. De tal maneira que ela é composta, ela é dividida em 9 espigas, 9 compartimentos. Por que 9? Porque 9 eram os governantes de Siena, eram os 9 conselheiros de Siena, certo? Que exercia o poder durante 2 meses, depois eles eram renovados. Quer dizer, você tem uma inscrição no urbanismo da cidade, do equilíbrio político do burgo. É muito interessante, tal. Quer dizer, ela é o centro da política, é o centro o local onde nós decidimos nossa vida coletiva. E aqui não tem nem religião, a religião está lá, está no domo, está lá, e também nem atividades econômicas. Atividades econômicas se realizam atrás do palácio, na Piazza del Mercato. E a Piazza del Mercato, efetivamente, está aqui atrás do palácio, tá certo? Então, tem uma uniformidade urbanística extraordinária nessa praça. Pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Olha, aqui é justamente a vista do palácio, a vista da Piazza del Campo, num dos ângulos do palácio. É talvez a praça mais perfeita, eu acho. É muito difícil falar isso, né? Porque vocês vão me perguntar, mas você viu todas as praças? Realmente não vi. Mas eu imagino que é uma das praças mais extraordinárias da história.